Vamos lá! Qual é o poder? O poder de um exemplo. Gente, um exemplo move gerações. Ele tem um poder de mexer em gerações muito futuras. Eu vou aqui falar contigo da minha crença religiosa, espiritual, ok? E eu respeito a sua, tudo bem? Mas nós vivemos no ano de 2024. Depois de quem? De Cristo. Independente se você acredite ou não, mas nós temos uma Bíblia. E essa Bíblia fala a respeito de valores, de princípios, de uma orientação, de um código de conduta, de exemplos negativos, situações que aconteceram para que nós possamos nos espelhar e entender, mas ela nos dá norte. Ela fala assim, ó, vai para lá. Então acreditar em Cristo, na minha vida, é um divisor de água. Só que o que eu acredito em Cristo? Eu acredito que Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, é o meu Senhor e meu Salvador. Eu acredito nisso fielmente, respeitando quem não acredita, ok? Eu acredito que as pessoas têm um tempo. E eu profetizo que você tem essa paz e acredito no Cristo que eu acredito porque é muito bom. Ele me dá plenitude. E ainda vivo os vários desafios e Ele vai me orientando por intermédio do Espírito Santo, do meu Deus Criador, que é uma trindade. Mas esse não é um papo de fé, não é um papo religioso. O que eu quero te dizer com esse exemplo é que ele tem poder, 2024 anos atrás. Claro, eu não quero ser exato, porque existem alguns estudos que não necessariamente essa data, um pouco mais ou um pouco menos, isso não é o caso. O que eu quero te afirmar é que um exemplo, ele impacta uma geração. Claro, eu não tenho a ambição de ser impactante como o meu Senhor Jesus Cristo, mas eu sei que a própria manual diz que eu faria obras maiores. Nós faríamos obras maiores. E aí eu fico pensando o que é isso? O que seria uma obra maior? Eu vou ter que ser crucificado? Que é uma obra maior, eu vou fazer. E aí quando eu penso na minha realidade, na minha família, eu tenho uma casa própria, eu tenho meus móveis, eu tenho meu grupo de empresas, eu tenho minha carreira profissional, minha esposa, minhas filhas, eu tenho muitas coisas. Eu tenho a minha identidade, né? A minha capacidade, a minha crença de capacidade, a minha crença de merecimento, eu conquistei muitas coisas. E quando eu faço comparações respeitosas, eu percebo que quanto mais eu prospero, mais eu cresço, mais eu estou fincando uma carreira, mais estou fincando uma bandeira que ela mostra sucesso e ela eleva a referência de quem vai vir depois. As minhas filhas, quando crescerem, quando elas tiverem 20 anos, 22 anos, elas vão falar, nossa, mas o pai fez isso e aquilo. Ou seja, o meu exemplo está ficando como um poder para essa geração, não somente para as minhas filhas. Possivelmente, os meus netos, os meus bisnetos, os enteados, possivelmente, os outros parentes, a família do esposo das minhas filhas e tal, provavelmente vão saber da minha história, vão se alimentar dos frutos das coisas que eu conquistei, não somente materiais, mas das minhas histórias e tudo mais. Ou seja, o exemplo, quando ele é explícito, até um exemplo negativo, até eu falar, gente, eu cometi um erro aqui, né? E eu quero ensinar vocês a não cometer mais esse erro. O expor um exemplo tem muito poder. Eu te convido a, nesse fechamento de raciocínio comigo, você se permitir ser um exemplo. Seja positivo ou negativo, não queira ser um negativo, mas se você já fez alguma coisa que foi negativo, expõe aquilo com a ambição de melhorar, com a ambição de ajudar, a ambição de que outras pessoas não cometam aquilo, mas ao mesmo tempo respeita o espaço delas. Vem para um grupo de pessoas que está acreditando na humanidade, tem um grupo de pessoas que está acreditando, tem tanta coisa acontecendo no mundo, você viu essas tragédias que nós estamos vendo aí no Sul, são coisas que fogem totalmente do nosso controle, mas nós podemos extrair um exemplo disso, nós podemos extrair mensagens disso, para coisas pequenas, médias e grandes. Eu tenho aqui uma coisa, eu quero 2, 3. Cara, para que tu quer 2, 3? Para que você quer acumular? Será que você dá valor para essa uma que você já tem? Saiba que tudo que você está fazendo está sendo um exemplo para pessoas que estão ali, te observando. Então confia no que eu estou te colocando aqui. Você nasceu sim para ser um exemplo, para puxar uma fila, para inspirar pessoas, para ajudar pessoas. Mas a dica que eu te dou é cuida da sua vida, cuida dos seus pilares. Não no sentido de não ser generoso, não é isso. Muito menos de não cuidar de outras pessoas, mas cuida da sua vida no sentido de ter atenção, de ter consciência, de aproveitar as oportunidades que você tem e fazer delas grandiosos resultados. Eu tenho convicção que se você seguir o que eu estou te colocando aqui, você vai chegar longe. Ok? Então vem comigo, tem muita coisa para te servir. Tenho falado isso em todos os vídeos, é porque eu estou muito afim. Eu fiz um cronograma tem muito conteúdo legal para te compartilhar aqui, de graça, tranquilo, para te servir. Então interage comigo, tá? Vem comigo. Eu estou buscando ser um exemplo aqui para você. Seja um exemplo também para a tua geração, para o teu grupo, para o teu networking, ok? Vamos nessa. Até o próximo.